E hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre o que é este avivamento. O que Deus quer acerca deste avivamento em nós, de que forma esse avivamento tem que acontecer. O tema desta manhã, desta noite de manhã, porque eu estava agora há pouco em Santos, já estou aqui, eu fico meio fuso horário, né, bem? Eu ainda não dormi direito essa noite. Olha só o tema da mensagem: trago no corpo as marcas do verdadeiro avivamento. Você sabe que o verdadeiro avivamento, ele deixa marcas. É possível você perceber quando há avivamento na vida de alguém, na vida de uma igreja, na vida das pessoas. Em Gálatas, no capítulo 6, versículo 17, diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus, diz o apóstolo Paulo. Pai, eu louvo, exalto, engrandeço e bendigo ao seu santo nome. Eu sei, Senhor Jesus, que nós temos, Pai, as marcas deste avivamento. Nós temos, Pai, as marcas do Senhor em nossas vidas. E nós queremos hoje que através do Teu Espírito, Pai, que haja este avivamento, que haja este trabalhar nos nossos corações, para que possamos nos voltar para o Senhor. Assim como nós ouvimos esta profecia tão bem trazida do profeta Joel, em que o Senhor mesmo repreendeu, diz a tua palavra, o devorador, o migrador, o gafanhoto devorador, migrador, o cortador, e o Senhor diz: o exército que eu vos enviei, o Senhor permitiu, mas a tua palavra diz que o Senhor repreendeu. Eu creio, Pai, que está repreendido do nosso meio agora todo o mal, toda arma forjada, e nós queremos, Deus, que este grande avivamento seja manifestado em nossos corações. Deus, usa a minha vida nesses próximos minutos e fala ao coração do teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, minha preciosa e amada família espiritual. Quando o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 17, e ele diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Esse texto, para mim, ele é muito interessante, porque de certa forma, Paulo está dizendo assim: olha, gente, eu não preciso provar mais nada para ninguém. Eu não preciso provar as minhas credenciais, eu não preciso provar quem eu sou, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Ele estava aqui fazendo uma analogia para demonstrar o que ele havia construído com Cristo e o que Cristo havia construído através da sua vida. Então, as marcas do verdadeiro avivamento, elas são visíveis. As pessoas, talvez você nunca entendeu isso, eu vou te mostrar hoje para você compreender, mas é muito simples de você ver as marcas de Jesus na vida das pessoas. Milhares de homens e mulheres de Deus têm deixado marcas, as marcas do avivamento, na vida de muitas pessoas. Mas antes até de entrar nesta questão do avivamento, falar um pouco mais sobre isso, eu queria te mostrar aqui algumas expressões, tanto no grego como no hebraico, para você entender o que significa o avivamento. No grego, avivamento, põe para mim na tela, por favor. No grego, temos dois vocabulários. Lamprimo, não sei se é assim que verbaliza, né? Estou aqui portuguesando o grego. Lamprimo, o que significa isso? O que esse avivamento no grego, lamprimo? Fazer claro ou brilhante alguma coisa. Ou seja, é dar luz, é dar vida a algo. Isto é um avivamento, é pegar algo que está ali apagado, sem vida, sem expressão, e você dar um brilho, trazer uma clareza, uma luz, iluminar algo. Isto é um avivamento. O avivamento também, no grego, é aikessis. O que significa isso? É uma ação
de sobressair-se, crescimento e ampliação. Então, o avivamento, ele também diz respeito a ampliar, a crescer, a uma mudança de vida, uma mudança de patamar. Isso no grego. Se nós formos para o hebraico, o verbo hebraico, ri, significa avivar, tem o significado primário de preservar e manter vivo. Então, no hebraico, este avivamento é proteger, guardar, é preservar a origem, é preservar o estado original, é preservar aquela maneira de vida, preservar um modo de vida, preservar uma tradição. Isto é aqui no hebraico. É manter vivo, ou seja, é dar vida, é nunca morrer, é uma chama que não apaga, é um fogo que não vai se extinguir, é uma chama a queimar, a arder por toda a vida. E também avivar, porém avivar não significa somente preservar ou manter vivo no hebraico, mas também significa purificar, ou seja, é algo que purifica, o avivamento purifica, ele lava, ele transforma, né? Ele corrige e ele livra do mal. Então o avivamento significa o quê? Um retorno à vida em todos os sentidos, em toda a plenitude. Jesus diz isso quando ele vem, lá em João 10, versículo 10, ele diz na parte B do texto, ele diz assim, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Isso aqui é avivamento. Então nós precisamos entender o que é o avivamento. Agora, por que se faz necessário o avivamento? Deixa eu usar aqui um parênteses do que nós ouvimos há pouco no ofertório. Deus tem um povo que ele ama, um povo dele. De repente o povo de Deus se envolve com a idolatria. De repente o povo de Deus vira as costas para Deus, né? E aí Deus fala, isso não me agrada. Então Deus permite, Deus entrega aquele povo à sua própria sorte, ou seja, eles estão à mercê da sua própria sorte. A mão de Deus é tirada de sobre a vida deles. Então, isso acontece, e por que isso ocorre? Deixa eu explicar o que aconteceu ao longo desses últimos anos, e nós estamos pagando a conta. Deixa eu explicar para você, só para você entender o que está acontecendo e por que o avivamento hoje é tão importante. Amados, nos últimos anos, há pelo menos esses últimos 30 anos, se nós pegarmos os 30 anos para cá, eu vou falar mais ou menos desse período, porque é o período em que eu vivenciei dentro das igrejas evangélicas. O que a gente percebeu? Nesses últimos 30 anos, houve um período muito grande em que a igreja se tornou com foco materialista. Se nós pegarmos grandes pregadores, grandes denominações e grandes igrejas, havia um anseio, uma necessidade de encher estádios, de encher igrejas com um único viés, a arrecadação financeira. E durante muito tempo, o povo de Deus veio sendo massa de manobra para que fosse tirado, desculpa a expressão, a lã da ovelha. As pessoas, de uma certa forma, iam para as igrejas e tudo era, você quer uma bênção, você tem que pagar um voto. Você quer uma bênção, você tem que pôr um dinheiro aqui. Se você quer a cura do seu marido que bebe, você tem que fazer um voto, você tem que entregar o seu Isaac. E durante esses últimos 30 anos, nós vimos a igreja do Senhor, de certa forma, tosquear as ovelhas do Senhor. Isso aconteceu nesses últimos 30 anos. E aí depois você vê outros movimentos dentro da igreja evangélica, onde começou a se tratar de entrevista com demônio, expulsa demônio, e coisas foram acontecendo. Com tudo isso, eu vou resumir bem rapidinho para você entender. Nesses últimos 30 anos, houve-se uma grande bagunça dentro do meio evangélico. E com isso, o povo de Deus estava no meio de tudo isso. E o povo de Deus se feriu. O povo de Deus foi perdendo a referência ao longo desses últimos 30 anos daquela igreja primitiva, aquela igreja do amor, aquela igreja que dava a mão, aquela igreja de oração. A igreja de oração foi substituída por outro tipo de evento. Aquela igreja que orava junto, aquele ciclo de oração, aquelas irmãs da reunião de oração, aquelas pessoas que seguravam, sustentavam a vida de uma igreja, a vida de um líder, debaixo de oração. Essa geração foi se enfraquecendo, essa geração foi perdendo a voz dentro de muitos ministérios. E com o passar dos anos, entendam pelo Espírito que eu estou falando, os louvores foram sendo tirados para a glorificação de Deus e foram colocados para a glória humana.
E de repente aquilo que nós víamos dentro da nossa vida secular, mega eventos e grandes cantores gospels, cantores do mundo, fazendo eventos, nós começamos a ver isso dentro do meio evangélico, cantores gospel, grandes eventos, grandes coisas, enfim. Com tudo isso, só para resumir, com tudo isso, o que acabou acontecendo? O povo de Deus foi se ferindo, o povo de Deus foi arrefecendo, o povo de Deus foi se machucando. Hoje o que nós estamos vendo, por que Deus está falando de avivamento para esse ano? Por que essa palavra de avivamento está tão forte? Porque de certa maneira a igreja do Senhor se esfriou. Se esfriou e grande parte da culpa vem de cima dos altares. Vem pela liderança de pessoas que conduziram por sua torpe ganância o povo do Senhor. Pessoas que em nome de Deus mercadejaram a palavra, venderam a fé, iludiram pessoas. E com isso foi se destruindo o que havia de melhor dentro da igreja, que era aquele coração contrito, verdadeiro e honesto e sincero diante de Deus. Eu não estou aqui dizendo que, mas todo mundo foi levado por esse vento. Não, mas hoje nós nos deparamos com, eu acredito, amados, que hoje existam muito mais pessoas fora das igrejas evangélicas do que dentro das igrejas. Pessoas que com o passar do tempo foram se tornando frias, tamanhas as decepções. Não estou dizendo de pessoas que, mas é gente que não é séria, é gente que não levava Deus a sério. Não, senhor, não, senhora. Nós temos muitas pessoas hoje, fora da igreja, que levavam Deus muito a sério. Ou vou até te dizer, levavam Deus tanto a sério, que estão hoje fora de algumas igrejas. Então, o avivamento, ele precisa acontecer justamente por causa disso. Hoje de manhã eu estava em Santos, e nós tínhamos uma reunião, depois do nosso culto, tivemos uma reunião, e nessa reunião eu estava falando com um grupo da igreja. Eu disse, olha, você sabe que há muitas famílias para Deus trazer para cá, mas Deus não pode trazer ainda. E Deus vai preservar durante um período ainda essas pessoas afastadas. Deus vai permitir que essas pessoas fiquem fora de algumas igrejas, não visitem lugar nenhum, para que quando nós estivermos estruturados, Deus trazer para cá. E uma das pessoas ficou me olhando e disse, sabe por que isso? Eu vou dizer por quê. Porque existem pessoas que estão tão cansadas, que estão tão feridas, que se entrarem em mais uma igreja e se decepcionarem, é a gota d'água para nunca mais quererem saber das coisas de Deus. Então, durante muitos anos, se brincaram com o povo de Deus. Durante muitos anos, o povo de Deus foi pisoteado, foi humilhado, foi enganado, foi envergonhado, foi tosqueado e tudo mais. Então, hoje, nós precisamos trazer de volta as raízes do cristianismo, restaurar a base, restaurar a fé cristã, restaurar a vida de oração, restaurar a comunhão com Deus, restaurar a congregação, restaurar as pessoas para que elas possam novamente sentir-se reavivadas, aquecidas, sabe, alegres, contentes, felizes em estar na casa de Deus. As pessoas perderam o interesse. Porque a igreja se tornou um lugar de decadência. Porque a igreja se tornou um sinônimo de fraude, onde pessoas ferem pessoas. Mas quando eu li esse texto de Paulo, volta para mim, por favor. Volta para mim, Gálatas. Olha, Paulo fala assim, ninguém me moleste. É Gálatas 6,17, volta, faz favor. Está aí. Quanto ao mais, ninguém me moleste. Ele diz, ninguém fique me incomodando, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. E eu pensei nisso hoje, eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Sabe que depois de 20 anos de ministério, eu vou dizer uma coisa, não preciso provar mais nada para ninguém. Depois de 20 anos servindo a Deus, eu não preciso provar mais nada para ninguém. Eu não vivo atrás de provar, olha, o nosso ministério é certo, olha, o nosso ministério é melhor, olha a palavra que nós pregamos, não, mas essa doutrina, mas não preciso provar nada para ninguém. Depois de 20 anos, o resultado está aí, não num prédio, porque prédio qualquer um pode comprar. Não é numa estrutura, porque tem uma transmissão e todo mundo pode. Não é nada disso. É porque a tua vida, você traz no corpo as marcas deste ministério. A história de mudança que aconteceu na sua vida, muitos dos senhores e das senhoras que entraram aqui, desculpa a expressão, com a mão na frente e outra atrás. Muitos não tinham o que comer. Muitos sem um emprego para dar dignidade para a tua família.
E hoje estão aqui restaurados, estão aqui de pé, estão aqui erguidos, sustentados, amados e restaurados pela graça e misericórdia de Deus através desse ministério. Então você tem que entender, este é o objetivo de uma igreja. O objetivo de uma igreja é trazer vida para você. Sabe, Paulo diz, olha, não me moleste. Paulo fala, não fica me incomodando. Sabe, vou falar uma coisa para vocês. Você traz no teu corpo as marcas de Jesus, daquilo que Ele fez. Quando alguém olha para a tua vida e vê o seu testemunho, quando alguém olha para a tua vida e vê a tua história, essas são as marcas de Jesus na tua. Esta é a história que você tem que contar. A grande obra que o Senhor fez na sua vida. Sabe por quê, igreja? Porque as pessoas aí fora já não têm mais história para contar. As pessoas se feriram tanto dentro das igrejas umas às outras, se engalfinharam tanto, é tanto orgulho, é tanta vaidade, é tanta soberba que a pessoa erra, ela não tem coragem de pedir perdão. A carne está tão evidente hoje dentro do meio evangélico, que alguém às vezes faz algo errado, e não tem coragem de pedir perdão. Cristãos, falando de gente crente, que não tem a humildade de procurar alguém que feriu, alguém que prejudicou e dizer assim, olha, estou batendo na tua porta para dizer que eu errei com você, para dizer que eu difamei você, eu falei mal de você, mas eu estou aqui em nome de Jesus, porque eu amo a Deus, porque eu tenho um avivamento, porque eu tenho as marcas de Jesus, eu estou aqui para te pedir perdão. As pessoas não fazem mais isso. As pessoas perderam a referência, a autenticidade de quem é Jesus. E eu quero que você entenda que avivamento é trazer vida, reavivar. Não se reaviva quem está no mundo e vem para a igreja. Isto é um encontro com Jesus, é o primeiro amor, é a salvação. Mas o reavivamento, reavivar ou avivar, é para quem está dentro da igreja, que já está sem brilho, está sem alegria, perdeu, sabe, aquela vida de comunhão e de intimidade com Deus. O pastor Rogério falou hoje aqui, a pessoa está na igreja, a pessoa pode estar na igreja, mas não está brilhando como igreja. A luz de Jesus tem que brilhar na tua vida. Fala para o teu irmão, fala, a luz de Jesus tem que brilhar na tua vida. A luz de Jesus tem que brilhar na sua vida. Tem que brilhar através da minha vida, da tua vida. Amados, nós precisamos restaurar isso. Sabe, eu falei aqui quarta-feira, olha, nós temos que dar as mãos uns para os outros. Você está caído, eu vou te ajudar. Olha, você está aí, sabe, arrefeceu, porque você está decepcionado, porque um monte de coisa. Vem cá, me dá a mão, eu vou te ajudar a sair daí. Eu falei aqui quarta-feira a parábola do bom samaritano, que estava com o homem à margem, à beira do caminho, ele estendeu a mão e disse, eu vou te ajudar. Sabe, hoje a gente vê pessoas morrendo do nosso lado espiritualmente, pessoas com problema, e parece que a gente fala, não quero saber de problema de ninguém, isso não é problema meu. Parece que o povo de Deus não tem mais interesse em pregar o evangelho. Eu falei aqui, você tem que comprar uma Bíblia, mas você tem que ter 2 Bíblias dessa no teu carro, na garupa da tua bicicleta, na tua bolsa. Quando alguém bater na tua porta pedindo comida, você vai lá, vai fazer uma marmita de comida, que você não vai se despedir de ninguém de mãos vazias, e junto com a comida você vai dizer, aqui tem uma Bíblia para você ler. Olha, eu estou te dando um alimento temporário, mas eu também estou te dando um pão da vida, que se você comer desta fonte, beber desta água, você nunca mais vai ter sede. Nós temos que ser esta voz avivada. Amado, sabe por quê? Porque aí fora está cheio de pessoas cansadas. Talvez você esteja aqui hoje e diga, bispo, eu sou essa pessoa. Eu estou aqui na igreja, sabe, mas eu estou no piloto automático, eu estou vivendo uma vida cansada. Receba esse avivamento no seu coração. Receba a restauração desse primeiro amor. Receba a restauração desta alegria de servir a Deus. Por que uma vida avivada é importante? Eu fiz uma lista aqui. Por que é importante, bispo, ter uma vida avivada? Primeiro, para você não viver de forma racional. Porque quando nós estamos com uma vida fria, a gente é muito racional. A gente pensa muito de fora. Qualquer coisa que você tentar resolver, você vai resolver na lógica. Você vai tentar usar a tua capacidade, a sua articulação, o seu networking. Isso tudo é muito bom, mas existem coisas que só Deus pode realizar na sua vida. Existem coisas que só Deus pode fazer por você.
Às vezes nós temos uma articulação, nós temos um conhecimento, nós temos tudo, mas isso não é o suficiente, porque às vezes nós precisamos de um milagre, que Deus esteja ali movendo céus e terra ao nosso favor. Então, por que é importante uma vida avivada? Primeiro, para manter a comunhão com Deus. Tem que ter comunhão com Deus. Eu falei ontem na elaboração do nosso projeto, nós temos que ter uma vida de oração. Não precisa levantar a mão, mas se você é um cristão que não ora, eu não estou aqui para te julgar, mas estou aqui para te dizer, você tem que começar a ter uma vida de oração. Se você é um cristão que não lê a palavra de Deus, não lê a Bíblia, eu estou te dizendo, você tem que começar a ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia e você tem que ter um tempo de oração. Isso é cristianismo. Porque como que eu vou ter um coração avivado se eu não leio a palavra de Deus? Como que eu vou ter sabedoria para tomar decisões se eu não estou ligado à palavra? Olha, todas as vezes que você deparar com alguém desesperado, fala para a pessoa, para um pouquinho, vai orar, vai ler a Bíblia. Porque isso é a forma racional de viver. É a carne sobressaindo o espírito, é a vontade da carne prevalecendo, e isso vai dar problema. Então, por que é importante ter uma vida avivada? É importante para você ter comunhão com Deus. Diga, eu tenho que ter comunhão com Deus. Olha, nós temos que ter uma vida de santidade, uma vida santificada. Olha, deixa eu falar uma coisa, o cristianismo se tornou algo tão barato que não há santificação mais, as pessoas não se fala mais sobre pecado. Não se fala mais de santificação, não se fala mais do errado, não se fala mais do certo. Não, não vamos tocar nesse assunto, não vamos mexer com isso, isso não dá ibope. É por isso que a igreja está como está, amados. É por isso que as pessoas estão como estão. Deus quer a tua santificação. Deus quer que você tenha uma vida santa. Deus quer que você tenha uma vida reta. Isso aqui não é uma castração. Isso aqui não é castrar você, isso aqui é mostrar para você que há um modo de vida que Deus honra e que Deus abençoa. É um modo de vida que Deus gera prosperidade, que traz prosperidade à vida do homem e de uma mulher. Se você quer a bênção, a prosperidade, se você quer os seus celeiros fartos do cereal, do óleo, do vinho, que simboliza alegria e de tudo aquilo que tem parte com Deus, é necessário uma vida de santidade. É necessário para que você possa desfrutar das suas promessas. Bispo, por que é importante uma vida avivada? Porque uma vida avivada manifesta as promessas de Deus. Faz com que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas. Por que é importante uma vida avivada? Porque debaixo de um avivamento, você vai sempre viver debaixo da vontade de Deus. Debaixo do avivamento, nós vamos dar frutos. Debaixo do avivamento, seremos testemunhas das obras e dos feitos do Senhor. Seremos instrumentos de Deus nesta terra. Olha Mateus 5,13. Ora é por minha conta. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos... É o que está acontecendo aí. O povo de Deus perdeu o sabor. Amados, entenda pelo Espírito Santo de Deus o que eu vou falar. Isso aqui é com muito respeito que eu falo e também com uma dose de tristeza no meu coração. Mas sabe o que eu percebo quando há um afastamento das pessoas com o Senhor? Mas ninguém pode ser separado de Deus. Obviamente que não. Mas quando alguém está separado do convívio, não tem mais vida espiritual, não ora, ela perde o sabor. E aí sabe o que acontece com essas pessoas? São pisadas, são lançadas fora, são pisadas pelos homens. Olha, está assim de gente na obra de Deus, sendo pisada pelos homens todos os dias. Está assim de pessoas que se esfriaram, estão sendo pisadas todos os dias. Está assim de gente, bispo, mas essas pessoas que saíram da igreja, né, que estão aí fora, o que saiu da igreja e está fora, misericórdia. Esses eu nem falo. Eu estou dizendo de muitos que estão dentro da própria igreja, estão sendo pisados. Como assim? Não são honrados na vida profissional. Não estão sendo honrados na vida financeira. Não estão sendo honrados em várias áreas da vida. Por quê? Porque é o sal que perdeu o sabor. Olha o versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se esconde a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeira para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também, 16, por favor, assim
brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É sobre isso aqui agora que eu quero ir para a segunda parte do nosso culto, te falando. As pessoas precisam ver esse brilho de Deus nas nossas vidas. Sabe, que algumas crianças, alguns jovens não conhecem algumas coisas das gerações passadas. Se você pegar talvez o seu filho e der na mão dele uma ficha telefônica DDD, quem aqui é dessa época? Só para eu saber, levanta a mão. Uau, não estou sozinho nessa. Quem aqui não sabe o que é uma ficha telefônica DDD, levanta a mão. Só para eu saber, tem alguém aqui que não sabe? Pode levantar a mão, não tem vergonha. Temos quantos anos, Heitor? 15. Então, já dá para você medir que um jovem com 15 anos não sabe o que é uma ficha DDD. Uma ficha DDD, Heitor, era quando você queria ligar para alguém que estava em outra cidade. Por exemplo, você tem um familiar lá em Minas Gerais, e você queria falar com seu familiar em Minas Gerais, você ia na rua, tinha um aparelho de celular na rua, disponível, que você pegava uma ficha, mais ou menos, para ele entender, se ele não vai falar orelhão, ou ele vai achar que é uma orelha grande. Tinha um aparelho, um smartphone, tinha nesse smartphone uma cobertura nele, e você entrava nesse smartphone, e você, incrível, era uma tecnologia de ponta, pegava uma ficha, e tinha um buraquinho dentro desse smartphone, e você punha aquela ficha, e aí você discava, ligava para alguém, e essa ficha te dava 3 minutos para você conversar, e quando acabasse os 3 minutos, o smartphone cancelava a ligação. Isso é uma ficha DDD. Expliquei bem? Boa explicação, não é? Ah, é? É um pré-pago. Foi o primeiro celular pré-pago do mundo. Era a ficha DDD. Você primeiro pagava para depois usar. Então, essa geração não conhece o que é esse sistema de telefonia. Meu filho Gabriel, obviamente, não vai saber o que é. Minha filha Ana Laura nunca viu. Enfim, eles não viram, essa geração não viu. Há uma geração que também não viu as manifestações e não tem visto as manifestações de Deus. Sabe que hoje a gente vai no culto, você não vê aquela manifestação realmente, pessoas caindo pelo poder de Deus, pessoas sendo curadas. A gente não está vendo, mas parece que está acabando. Você não vê mais aquele culto onde a pessoa sai e o olho dela está brilhando, o cabelo está brilhando, a pessoa sai e parece que está flutuando. Por que essas coisas não estão mais ocorrendo? É porque essa geração de agora, nunca viu isso. Essa geração de agora nunca viu uma perna crescer. Essa geração de agora se assusta, fica meio cético quando diz, olha, havia um tumor e desapareceu. Foi o erro da máquina, né? Acho que pode ter sido o exame, que não tinha nada lá. Será que era bem isso mesmo? Porque essa geração está desabituada, como a geração de 15 anos, de entender o que é uma ficha DDD, de entender que Deus é o Deus que faz milagres. Por isso que é necessário um avivamento, para as pessoas começarem a entender que Ele é o mesmo ontem, hoje o será para sempre. Que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Que o milagre que você precisa, Ele pode fazer, sim senhor, sim senhora. É que nós estamos vivendo uma geração tão cética, que parece que a gente tem dificuldade de entender, de internalizar, como essa questão do sobrenatural de Deus. Amados, põe o versículo 16 de volta. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amados, nós temos um chamado para influenciar esta geração. Diga, eu tenho um chamado para influenciar essa geração. Se nós pegarmos a história de vida, por exemplo, do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo foi um homem que influenciou uma geração. Quando ele diz, eu trago no corpo as marcas de Jesus, é porque assim, através de Paulo, pessoas foram curadas, através de Paulo, pessoas foram libertas, através de Paulo, pessoas receberam o batismo no Espírito Santo, através de Paulo, pessoas falaram em novas línguas, através da vida de Paulo, pessoas conheceram a graça, através de Paulo, pessoas conheceram Jesus. Se nós pegarmos a história de vida, se nós repararmos, nós vamos perceber que o grande princípio do cristianismo é deixar uma marca. O grande princípio do cristianismo é deixar uma marca. Essa semana eu estava falando com um pastor amigo meu,
E eu disse para ele, sabe qual é o meu grande orgulho? O meu grande orgulho é não ser um pescador de aquário. Porque nesse momento há diversas igrejas que estão assim de gente. Sabe por quê? Porque a pessoa saiu daqui e aí vai para a igreja da pessoa. A pessoa sai de uma igreja e ela vai para outra igreja. A pessoa sai de uma igreja e ela vai para outra igreja. Aí você vê uma igreja cheia. Uau, aquela igreja está cheia. Mas a verdade é que o pastor nunca evangelizou. Ele nunca foi buscar aquela ovelha no fundo do poço, do abismo. A pessoa simplesmente saiu daqui por conta de um problema e ela vai para outro lugar. Ela migrou. Sabe qual é o meu grande orgulho? Que muitos que estão aqui dos senhores nunca tinham ouvido falar de Jesus. Muitos de vocês que estão aqui nunca haviam entrado numa igreja evangélica. Quem está aqui hoje que veio para esse ministério e nunca esteve numa igreja evangélica, ou que esteve, ou ficou anos afastado e foi reconciliado? Levanta a mão. Está aqui, para que vocês vejam. Isto é meu orgulho, isto é minha alegria. Ver que estas vidas foram transformadas, alcançadas por Cristo. Deus fez uma obra, Deus mudou, Deus lavou, Deus regenerou. Nós deixamos marcas, as marcas de Jesus. Isso é muito importante para você entender. Isso é importante você entender. Bispo, você está quantos anos nesse ministério? Amados, eu estou nesse ministério há quase 30 anos. Há quase 30 anos que eu sou da Igreja Evangélica Cristo Vive. Passei por muitas situações, por muitas coisas durante esses anos todos da minha vida, mas todos esses anos eu continuo firme e leal a esse ministério. Sabe por quê? Porque as marcas de Cristo foram deixadas na minha vida nesse ministério. Deus fez uma obra muito grande na minha vida nesse ministério. Então, eu louvo a Deus por isso. Sabe quando você pega o cristianismo na base, você vai perceber que o cristianismo era algo que deixava marcas. Os discípulos e os apóstolos percorriam as cidades pregando o evangelho, anunciando o amor de Deus, curando as pessoas, deixavam marcas. Se você pegar Jesus, Jesus deixa marcas por onde ele passa. Jairo, quando se depara com Jesus, a filha dele está morrendo, Jairo vai até Jesus para que ele orasse pela filha, a filha morre, Jesus ressuscita. Jesus deixou uma marca na vida de Jairo. Ele deixou uma marca. Se nós pegarmos também, Jesus está andando, vê um homem de baixa estatura e não consegue enxergá-lo, sobe numa árvore, Jesus passa, vê ele, fala: Zaqueu, desce porque me aprouve hoje repousar na sua casa. E Jesus deixa uma marca na vida de Zaqueu, leva Zaqueu a uma reflexão, ao ponto de Zaqueu dizer: olha, se eu fraudei alguém, eu vou restituir 2 vezes mais, eu vou restituir, todo o erro que eu cometi, eu vou restituir. Jesus deixou uma marca. Então essa marca é a marca que Ele quer que eu e você deixemos na vida das pessoas que nos cercam. Amado, sabe o avivamento? Ele começa em nós para nós sermos uma extensão de Deus. Você que trabalha com o público, bispo, eu trabalho no comércio, Deus vai mandar pessoas no seu comércio para que você possa falar do amor dele. Bispo, eu tenho um salão de beleza, passam ali diversas mulheres, diversos homens, você vai deixar marcas na vida dessas pessoas, você vai ter lá 5, 6 Bíblias, mas bispo, é um investimento, 10 Bíblias são R$150, você vai comprar 10, você vai comprar 20, e você vai ficar ali, a pessoa vai entrar, você vai falar de Deus, Deus vai te tocar, vai dizer: dá uma Bíblia para essa pessoa. Você vai pegar a Bíblia e vai dizer: olha, isso aqui é um presentinho meu para ti. Nós temos que deixar as marcas de Jesus na vida das pessoas. Nós temos que levar esse cristianismo que salva, que transforma, que regenera. Marcos 9,41 diz: porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Quando nós fazemos o bem, quando nós levamos a palavra, sabe, isso gera mudança na vida das pessoas. Amados, eu queria caminhar agora para os minutos finais dizendo uma coisa para você. Priorize. Eu já falei isso aqui, acho que centenas de vezes, mas uma vez mais, me suporte em amor. Priorize a sua vida com Deus. A maior arma do inimigo que ele usa contra nós é para nos afastar da igreja. Sabe por quê? Porque quando você está fora do convívio
da igreja, isso afeta o teu casamento, afeta a tua saúde, afeta as tuas emoções, afeta a tua vida financeira, afeta tudo. Então, avivamento tem que ser para nós prioridade, sabe? Eu quero voltar a esta vida com Deus, este fervor, eu quero isso para mim. Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes nós estamos infelizes, sabe por quê? Eu descobri isso, eu descobri o motivo da infelicidade. Bispo, é verdade, eu tenho um antídoto, eu descobri o motivo da infelicidade. Sabe qual é o motivo da infelicidade? É viver uma vida focada em si mesmo. Quer ser infeliz? Viva uma vida focado em você mesmo, pensando em você, só em você. Você vai ver que você vai ser uma pessoa infeliz, porque o segredo da alegria é justamente estar em servir. Bispo, qual é o grande e eficaz segredo para ser feliz, ser alegre, contente? Servir. Salmo 100, versículo 2, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Servir. Por que servir gera alegria? Porque servir deixa a marca na vida das pessoas. Servir transforma a vida das pessoas. Sabe por que há tanta infelicidade hoje em dia? Porque ao longo desses últimos 30 anos a igreja se tornou tão materialista e foi ensinando que para nós sermos felizes, nós tínhamos que ser materialistas, nós tínhamos que ter. A ter é consequência de uma vida com Deus. Sabe que quando você está servindo, fazendo a vontade de Deus, o que você menos se preocupa é com o ter. Isso é o que mais te alcança, o que mais chega na sua vida. Tem pessoas que vão perder a vida buscando ter e não vão ter nada. Tem gente que não está preocupado com isso e Deus está dando tudo e vai dar cada vez mais. Acredite no que eu estou te dizendo. Sabe, algumas pessoas hoje estão tão materialistas e não perceberam. Então, o cristianismo autêntico, verdadeiro, nos faz olhar para uma vida de servir, não para uma vida de acúmulo. Olha o que diz Lucas 12:18. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros e reconstruí-los-ei maiores. E aí, recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Será? Versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Tem pessoas que não são ricas para com Deus. Tem pessoa que só pensa, tem uma ganância. Amados, a pessoa passa por cima de princípios. Eu já lidei com gente assim, que passa por cima das outras pessoas, lesa pessoas que prejudicam outras pessoas por conta da ganância, do dinheiro, pessoas que não medem esforços para tirar proveito de alguém, para tirar proveito de uma pessoa. Estou dizendo isso dentro da obra de Deus. É muito triste isso, mas dentro da obra de Deus, porque as pessoas perderam o foco. Você consegue entender o que eu estou te falando da parte de Deus? Consegue? Entenda isso, faça um esforço para entender. Mateus 6,19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Olha como isso é sério. A Bíblia fala, não acumule. O que a gente mais busca fazer na vida, igreja? Acumular. A gente busca o acúmulo, a gente quer acumular. E com isso a gente vai deixando, como diz Paulo em Hebreus, deixando de congregar, Hebreus 10:25. Ele diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto quanto vedes,
que o dia se aproxima. Eu queria dizer para alguém que talvez esteja agora pela internet, talvez você que foi usado por Deus tantas vezes para trazer pessoas para a igreja, você que tinha alegria de evangelizar, alegria de vir para a casa de Deus, você que não abria mão de estar na casa de Deus e por qualquer circunstância, seja ela qual for que você sabe, você deixou de congregar. Deus não está contente com isso. Deus não está feliz com esse modo de vida. Deus não deixou de te amar. Ele não deixou de ser teu pai, o pai de amor bondoso, mas isso gera tristeza no coração de Deus. Muitas pessoas não estão entendendo o que Deus está falando nesse início de ano de reavivamento, de religar, de acender a luz, de trazer vida novamente. Amados, Deus quer você na casa dele. A Bíblia diz aqui: não abandoneis, não deixei de congregar como é costume de alguns. Não deixe de congregar. Eu queria dizer para você que está aqui hoje. Eu poderia ter vindo aqui hoje falar para você 50 mil coisas que você sairia daqui, meu amado, em êxtase espiritual, flutuando. Mas eu estou aqui sendo honesto, legítimo, fazendo aquilo que Deus me colocou para fazer. Em amor, te orientando a importância de nós cuidarmos da nossa vida espiritual. O inimigo não te quer na igreja. O inimigo não te quer, sabe, servindo a Deus. O inimigo quer que você entregue seu cargo na igreja. O inimigo quer que você entregue seu ministério. O inimigo quer que você não sirva. O inimigo quer que você não venha. Isso que o inimigo quer. Mas nós não vamos nos deixar vencer pelo mal. Nós vamos vencer o mal com o bem. Sabe por quê? Porque quando nós nos afastamos da casa de Deus, nós nos tornamos racionais. Eu não conheço uma viva alma. Eu não conheço ao longo desses 30 anos de vida com Deus, eu não conheço uma viva alma que saiu do braseiro e continuou aceso. Olha, a maioria das pessoas saem do meio do braseiro, já arrefecem, tem um pouquinho de temor no início, tem um pouquinho de zelo, daqui a pouco vai se esfriando, daqui a pouco esfria. Olha o que Deus fala em Apocalipse 2,4: tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Amados, é uma palavra nesta noite para nós de reflexão, porque isso aqui é muito sério, porque o abandono do primeiro amor tem implicações na vida espiritual e na vida terrena, na vida familiar, nos relacionamentos, nos negócios. Sem o amor nós somos conduzidos à idolatria, sem o amor nós somos conduzidos ao esfriamento. Sem amor nós não valorizamos a nossa família, não valorizamos o próximo. Sem o amor nós entramos em decadência, a nossa carne prevalece. Eu quero te dizer que o avivamento, ele vem da parte de Deus. E Deus quer avivar as nossas vidas. Sabe, todo esse legado maldito, tudo que muitas pessoas estão vivendo hoje é colheita dessas últimas gerações, daquilo que foi semeado no meio da igreja, a gente não percebeu. Lembra a parábola do joio e do trigo? O joio e o trigo vai crescendo. Foi semeado no meio da igreja. Foi semeado discórdia. Pessoas estavam servindo a Deus. De repente vem algo que parece que é de Deus. Parece que Deus está naquilo. Daqui a pouco a pessoa se arrebenta. Se arrebenta. O avivamento não é um esforço nosso. É algo que vem de Deus. E eu falei ontem que eu ia encerrar hoje falando sobre um de repente. A Bíblia fala que em Pentecostes houve um de repente. De repente estava todo mundo reunido e algo aconteceu. Em João 3,8 diz assim: o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O Espírito vem com um poder, com uma voz, com algo sobrenatural. E de repente a gente vê que o nosso coração volta ao primeiro amor, de repente alguma coisa acontece. E lá em Eclesiastes o sábio fala: o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se, revolve-se
na sua carreira e retorna aos seus circuitos. É um de repente, um vento de Deus. E eu queria encerrar hoje pedindo a Deus que esse de repente aconteça nesse lugar. A minha oração hoje é para que aconteça um de repente no nosso meio, amados. De repente, aquela pessoa que está lá, através agora da internet, seja tocado pelo Espírito Santo de Deus a voltar ao primeiro amor, de repente. Porque eu sei que eu não tenho capacidade de persuadir ninguém a nada. Sabe, eu cheguei a uma conclusão que eu não tenho capacidade de forçar ninguém a coisa nenhuma. Você sabe que às vezes uma ligação pode ser mal interpretada por uma pessoa e gerar confusão, gerar discórdia, destruição. Então não tem um poder de persuasão. Quem tem é o Espírito Santo, porque há um de repente. Há um de repente, Mônica, e de repente Deus começa a agir. De repente, Ronaldo, as coisas começam a, sabe, a pessoa cai em si. Houve um de repente na vida do filho pródigo. Porque há uma grande diferença entre a ovelha perdida e o filho pródigo. Você sabe qual é a diferença da ovelha perdida e do filho pródigo? Porque a ovelha perdida, a Bíblia diz que a ovelha perdida, o Senhor deixa 99 em segurança e Ele vai buscar a ovelha perdida. O filho pródigo Ele não busca. O filho pródigo tem que se arrepender e voltar por conta própria. Eu quero dizer para você que há nesse momento ovelhas perdidas que Deus vai buscar através desse avivamento. E eu sei que nesse momento há pessoas agora conectadas através da internet, que são filhos pródigos. Você vai voltar com as suas próprias pernas. Você vai voltar para o lugar aonde Deus te plantou. Você vai voltar para o lugar aonde Deus te chamou. Você vai voltar para o lugar onde as marcas de Jesus foram geradas em você, porque esse é o seu lugar. O seu lugar não é perambulando, sofrendo por aí. O seu lugar é aqui. O seu lugar é aqui. Tem pessoas que precisam entender. O seu lugar é aqui. Você que está aí agora, com o olho marejado de água, você sabe que é você. Que está aí batendo cabeça, sofrendo à toa. Que está aí com um sal insípido, sem sabor, sendo pisada. Você que está aí nesse momento com uma luz apagada. A Bíblia diz que não se acende uma lâmpada, não pode esconder uma cidade que está na montanha, porque quem passa nas estradas vê a montanha acesa. Assim é a sua vida. O Senhor está te chamando agora para esse de repente. O Senhor está falando com você, para você cair em si, para você entender que o seu lugar não é aí, onde você está. E talvez você diga, eu estou vivendo uma boa fase, eu estou com Deus, eu leio a Bíblia. Deus está dizendo para você, mentira. O seu lugar é aqui, no meio do braseiro. O seu lugar é aqui, onde o teu coração arde. Quero dizer para uma família que está agora me assistindo, você que foi canal de Deus muitas vezes para que pessoas conhecessem Jesus. Deus está te dando um ultimato. Deus está te dando um ultimato. Não é uma ameaça, é um ultimato. Volte para a casa do Senhor. Volte para a casa do Senhor. Porque o avivamento é um de repente de Deus. E eu queria encerrar com algo que Deus colocou no meu coração, quando Deus queria fazer um avivamento na cidade de Nínive. Um homem se opôs, diz, eu não vou para esse lugar, eu não vou. E Deus colocou ele na barriga de um peixe, para promover um grande avivamento, para colocar ele aonde Deus queria que ele estivesse. Amados, entenda pelo Espírito Santo de Deus, eu queria orar com você nessa hora, para que algo comece a acontecer dentro de você, porque assim, eu não posso entrar aí dentro e mudar o que você pensa. Eu vou pedir que você feche os seus olhos, e que você hoje faça a sua oração mais íntima e mais sincera com Deus. Eu quero falar com as pessoas que estão agora pela internet me assistindo. Se você está no meio de uma multidão, vai para o teu quarto. Se você está num lugar onde você não pode se ajoelhar, procura um lugar onde agora você possa cair de joelho.
Não importa se você está na sala da tua casa, não importa se você está no banheiro, não importa se você está no sofá, assistindo na televisão, se você está no teu quarto, eu queria que você agora parasse tudo e se ajoelhasse diante de Deus. Eu vou pedir que abaixe a iluminação da igreja, para ninguém se sentir constrangido. Eu queria que você agora abrisse o seu coração para Deus com honestidade e dissesse para o Senhor: Pai, meu coração está frio se Ele tiver. Se Ele não tiver, você agradece e pede para Deus, sabe, continuar operando mais e mais na sua vida. Mas se você sente que o seu coração está frio, eu quero te dizer em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Sei que tem uma esposa agora que está me assistindo. Você está vendo o seu marido se afastando. É seu dever como mulher sábia trazer esse marido para a igreja. E quando ele disser que não vem, você vai dizer: você vai sim, porque lá é o nosso lugar. Você vai ser firme e Deus vai honrar a sua fé. Eu queria que você agora, meu irmão, minha irmã, falasse com Deus: Pai, nós queremos abrir o nosso coração com humildade, com sinceridade diante do Senhor. Porque eu sei que não dá mais, Senhor, nós não aguentamos mais, não dá mais para viver com o coração morno, com o coração frio. Eu sei que tem pessoas aqui hoje, Deus, que sabem que é com elas que o Senhor está falando. Eu sei que há muitas pessoas aqui que têm servido, que têm alegria, mas talvez alguém que por conta de uma decepção, alguém que por conta das pancadas que levou, servindo ao Senhor, talvez alguém que já pensou em desistir. Eu peço, Deus, que o Teu Espírito Santo agora esteja agindo e trabalhando nesta pessoa, nesse coração. Que o Seu vento sopre forte agora, porque eu não posso convencer ninguém. Meu irmão, minha irmã, fala para Deus como está a tua vida. Deus sente falta de ouvir tua voz. Deus sente falta das suas conversas com Ele. Deus sente falta de você abrir o seu coração diante dEle. Deus sente falta. Deus sente falta de você sentado e Ele falando com você através da Bíblia. Deus sente falta. O Senhor está dizendo para você hoje: volta, filho. Eu quero te honrar, eu quero fazer do teu nome um nome grande nesta terra. Deus quer realizar uma obra extraordinária através da tua vida. Tem pessoas que precisam de Jesus e o Senhor quer usar você como instrumento nessas vidas. Tem pessoas à sua volta sangrando e Deus quer usar você para curar esses corações. Abre o teu coração para Deus hoje. Que você possa ver de repente o seu olhar mudar, de repente o teu coração ser mudado, de repente você vai ver e a tua alegria vai estar de volta aí, de repente você vai estar aqui, de repente todos os obstáculos vão cair, de repente tudo aquilo que é preguiça, de repente tudo aquilo que foi armadilha do inimigo, de repente tudo aquilo que foi levante do inimigo vai cair em nome de Jesus. Receba o de repente de Deus na sua vida hoje, em nome de Jesus. Receba esse de repente de Deus avivando o teu coração. Receba este vento dos céus, do Espírito soprando forte em você, o fôlego da vida. Assim como foi diante daquele vale de ossos secos. E o Senhor disse: profetiza, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E aqueles ossos foram se rejuntando, remontando. E eles foram voltando e de repente foram crescendo carne, tendões. E foi soprado neles o fôlego da vida. E novamente voltaram à vida hoje, em nome de Jesus. Que você receba o sopro de Deus no teu coração. Que você receba o sopro de Deus
na tua alma, que você receba o sopro de Deus no teu casamento, que você receba o sopro de Deus na tua vida ministerial, que você receba o sopro de Deus, que você receba este avivamento, que você receba a sua saúde de volta, que você receba a tua alegria de servir a Deus, receba tudo que Deus tem para você em nome de Jesus. Receba o de repente de Deus. Não tenha medo do que Deus quer fazer na sua vida. Não tenha medo de entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Se tem alguém hoje aqui que estava desviado, desviada, afastado, afastada do Senhor, hoje reconcilia-te com Deus. Se você entrou aqui hoje e você se sentia brigado com Deus há muito tempo, se você sentia-se como se Deus tivesse te abandonado, como se Deus não se importasse com você, como se você não fosse um filho, talvez questionando a tua paternidade, reconcilia-te com Deus nesta noite. Peça para Deus trazer de volta esta alegria no teu coração. Peça para Deus restaurar isso em você. Peça para Deus, porque Ele pode. Ele quer restaurar o teu coração. Ele quer de volta a tua alegria. Ele quer de volta você como um filho amado, feliz, servindo a Deus. Receba em nome de Jesus. 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 Receba o avivamento. Receba esse sopro de Deus na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se arrepende. Sei que tem alguém aqui hoje que precisa deixar o pecado. Decida-se hoje a se apartar da iniquidade. Decida-se hoje a se apartar da iniquidade. Deixa de novo a luz do Senhor brilhar na sua vida. Deixa a luz de Deus brilhar no teu coração. Tem alguém aqui hoje que precisa verdadeiramente se libertar de um vício. Você que tem deixado esse vício tomar conta de você, tomar conta do seu coração hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, deixa isso. Deus está te dando a chance e oportunidade para um novo momento da tua vida, o novo de Deus, o avivamento do Senhor. Se abre para isso em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que têm ministérios, tem pessoas que estão agora pela internet, você tem chamado, você tem ministério, você deixou tudo isso, trocou tudo isso por um prato de leitinha que o mundo te ofereceu. Deus está hoje dizendo: larga o mundo e segue-me. Deixa tudo e me segue, porque eu vou te honrar. Deixa tudo e me segue, porque eu vou fazer algo sobrenatural na tua vida. Receba isso em nome de Jesus. Receba isso em nome de Jesus. Abra o seu coração para Deus, amado. Hoje, ao ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração, porque essa dureza, não deixe o orgulho fazer isso com você, não deixe o orgulho matar o teu futuro. Há um futuro maravilhoso para você. A Bíblia relata pessoas que em um momento caíram, mas pediram perdão, foram alvos da misericórdia de Deus, o passado foi apagado e o Senhor reescreveu uma nova história. Deixa Deus reescrever a tua história. Deixa Deus te dar algo novo. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus, Pai, toca forte os corações nesta noite. Pai, toca forte os corações nesta noite. Faz arder em nós esta chama que não se apaga. Eu quero esse de repente hoje, Pai. Nós vamos ver novamente cura. Nós vamos ver novamente paralíticos andando, nós vamos ver novamente os milagres acontecendo, nós vamos ver durante o louvor pessoas caindo pelo poder de Deus, simplesmente pela presença manifesta.
Nós vamos ver durante os louvores pessoas chorando de alegria, pessoas com motivo tão grande de gratidão que não vão se conter diante do Cordeiro, diante do Leão, diante da presença manifesta do Senhor. Ah, Pai, assim será em nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu recebo esse de repente na minha vida. Pai, cumpre em mim o teu querer. Eis-me aqui, usa-me, Deus, porque eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor, restaura a minha sorte como as torrentes do Neguebe, porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, e eu vou colher os frutos deste grande avivamento na minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Oh, aleluia! Receba, amado, receba.